Boa noite, quase 20 horas, estamos aqui, já entrando ao vivo, testando o som, microfone, estamos com tempo bom em Foz do Iguaçu, espero que não tenhamos interferência na rede, na internet. Deixa eu organizar aqui. Menos de um minutinho e a gente já começa. Boa noite, Tecnonutri. O livro de hoje, Como se defender de ataques verbais. Muita gente me mandou mensagem durante a semana para falar desse livro, hein? Que bom que vocês gostaram. Vamos lá, pontualmente 20 horas, vamos iniciar então. Sejam todos bem-vindos, a gente vai começando, o pessoal vai aparecendo ao longo do tempo e vamos falar hoje sobre maneiras inteligentes de se proteger de palavras agressivas ou de agressores, como a autora Barbara Berkham cita no início ao fim do livro, né? Sobre a autora, ela é uma pedagoga especialista em comunicação, autora de vários livros, fala muito sobre autoestima, relações interpessoais. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. Então, é um livro muito rápido de ler, tem menos 107 páginas, ele é muito didático e o melhor, o principal, tem muitos exercícios. No final dele, eu até deixei separado aqui, ó, na página 89, ele deixa várias páginas com todas as técnicas que ele coloca, que ela dá ali para a gente aprender a lidar, né, com essas pessoas, com esses agressores, com certos tipos de ataque. E ele é super didático, fácil de ler, rápido de ler e também, como é que eu posso dizer? Cheio de exercícios, cheio de dicas, cheio de exemplos, tá? Eu vou estar trazendo aqui, conforme eu for passando informações para vocês, vou tentar dar exemplo, mas no final, até porque no livro ela traz um exemplo, são 12 as técnicas de autodefesa, né, que a Bárbara chama, e aí eu vou dar um exemplo bem prático. Então, às vezes, no meio do caminho, eu falei, se fosse para eu falar tudo que eu queria desse livro, apesar dele ser um livro rápido, né, gostoso de ler, a gente ia precisar de umas 4 horas de live. Então, como a gente tem o tempo aqui, eu não vou citar tantos exemplos, mas no final a gente dá um resumão, tá bom? E aí eu acho que vai funcionar, vocês vão conseguir compreender bem. E quem puder, claro, adquirir o livro da Sextante. Ele é um livro fácil de encontrar nas grandes livrarias, mesmo as livrarias de bairro, mas principalmente na internet, tá bom? Hoje em dia, americanas.com, Amazon, Submarino, até a Magalu, né, tá entregando o livro rapidamente, menos de uma semana chega o livro em casa, tá bom? Então vamos lá, começando a falar sobre formas inteligentes de responder. Então a primeira coisa que a Bárbara fala, ou a lei, né, anti-agressão ou da autodefesa, é você principalmente não entrar na onda do agressor, tá? Então você não atender a expectativa daquilo que eles esperam quando eles nos atacam, tá? Então ela começa falando dessa condição da gente usar a nossa razão, a nossa racionalidade e de sim desenvolvermos formas inteligentes de responder a esses agressores. E não quer dizer responder que a gente tem que estar sempre gastando a nossa energia, dando atenção. Às vezes a melhor resposta é a não resposta, não falar nada. Então tem ali algumas técnicas, né? São 12, na verdade, que ela cita ao longo do livro, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu começo com uma citação. Todos nós somos permanentemente expostos a agressões verbais, críticas destrutivas, provocações, comentários maldosos. É natural que tenhamos reações instintivas. No final, todos os envolvidos saem perdendo. Então, a ideia é a gente não entrar nessa briga, não entrar nessa guerra, tá? Apesar desses comentários mal intencionados nos magoarem, deixarem feridas essas que às vezes levam tempo para cicatrizar, quando cicatrizam,
Tem, então, uma boa notícia. Qual é a boa notícia? São as técnicas que o livro nos traz. Então, é que a gente pode aprender a responder uma agressão de maneira extremamente inteligente e estratégica. Como o ataque, né, o agressor, quando ele nos ataca, ele tem uma expectativa, a partir do momento em que essa expectativa passa a ser desatendida, ou seja, a gente deixa de nutrir o agressor, né, respondendo aos seus ataques como ele espera que seja, que tenha as respostas, então a gente começa aí a pensar de maneira estratégica, de maneira inteligente, para que isso não aconteça mais. Então a gente desarma, né, o agressor frente a qualquer tipo de ataque. E isso, dentro dos exemplos que ela cita aqui, que ela traz, vale para todas as nossas relações, tá? Família, amigo, parente, marido, mulher, filho, colega de trabalho, colega de voluntariado, do clube. Então, todas as nossas relações, pode ser que em algum momento, seja para chamar nossa atenção, seja porque tá brava com a gente, seja porque tá mal intencionado mesmo. Então não interessa o motivo, o que levou o agressor a promover, a fazer aquele ataque. Às vezes é com a melhor das intenções, mas todos os tipos de relações acabam, por vezes, né, passando, ou as pessoas envolvidas vivenciando algum tipo, né, de agressão, de ataque nesse sentido. E aí o foco do livro, principalmente, são os ataques verbais, as falas, né, aquelas falas que nos machucam. E aí a Bárbara nos fala o seguinte: diversos recursos podem ser usados como réplica, sem que nenhum seja ofensivo ou humilhante. É isso que o livro nos ensina didaticamente. Boa noite, Flávio, seja bem-vindo. Bom te ver por aqui. Então o livro traz exatamente esses recursos, essas técnicas que vão nos ensinar. A cada página do livro, ela dá um exemplo, ela coloca frases ali que muitas vezes a gente se reconhece, a gente já viveu ou passou por uma situação, se não igual, muito parecida do que ela nos traz. Então, a gente acaba ali aprendendo, né? Tendo muitas ideias e conforme a gente for colocando em prática, aí a gente vai naturalmente desenvolvendo essa nova forma de agir ou de reagir. Tá? Boa noite, Giovana, seja bem-vinda. Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Ei, bom te ver, Mônica, tava com saudade. Então, a ideia da autora, com a escrita desse livro, nos ajudando, nos dando essas técnicas, é que a gente venha substituir a força por sensibilidade, a brutalidade por elegância. Então, a gente vai até assim, ter essa réplica com uma certa finesse. E fazer frente ao ataque com uma conversa sensata e restabelecer a paz. Então, o foco da Bárbara é exatamente como ela é especialista em comunicação, né? Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. Então, ela tem o foco na mediação de conflitos, mas principalmente no restabelecimento da paz, né? Ela busca aí trazer para a gente uma vida mais tranquila, uma vida mais digna, como ela cita algumas vezes no livro. Então, a ideia é a gente conseguir desenvolver e ter mais tranquilidade mesmo, até porque a correria do dia a dia, essas polaridades que a gente vivencia atualmente, tende a deixar a gente mais estressado, mais fragilizado, então a gente precisa prestar mais atenção nessas relações e como a gente reage a elas. E aí eu vou fazer uma citação que está no livro, mas é do Caleb Quinn, é uma autora PhD em Psicologia e Filosofia. Ela diz assim: abandonamos o papel de vítima no momento em que voltamos a ser nós mesmos. Nossa vida não é regida exclusivamente pelo que os outros esperam de nós, mas por aquilo que nós consideramos importante. E aí, de novo, a gente tem que falar que tudo aquilo que acontece na nossa vida conosco é responsabilidade de quem? Do outro que nos atacou? Do outro que nos agrediu? Não, é responsabilidade nossa. Às vezes até é a intenção da outra pessoa, mas qual foi a brecha que a gente deu que a pessoa se sentiu forte ou à vontade para nos atacar dessa forma? E aí como a gente vai conduzir
a partir daí, se é que a gente não quer dar manutenção para relacionamentos tóxicos desse tipo, né? Então, trazendo já daí as falas da Bárbara, né, o que ela traz aqui no livro, ela diz assim que quase todas, boa noite, Fátima, seja bem-vinda, quase todas as pessoas são contaminadas pela irritação alheia, pois a força do contágio é muito poderosa. E aí a gente pergunta, isso acontece com você? Já aconteceu de estar tudo bem, de repente chega uma pessoa agitada lá no seu trabalho, na sua sala, na sua empresa, e aí a irritação dela, daqui a pouco você vê, você estava tranquila, você já está agitada também, está ansiosa, está respondendo mal a outra pessoa. Isso já aconteceu com você? Ou de repente nem é o seu perfil, boa noite, Jaque, seja bem-vinda. Nem é o seu perfil, às vezes ser grosseira, ser um pouco mais ríspida, e quando alguém chega te maltratando, você já responde da mesma forma? Então, para a gente começar a pensar, quando a gente age ou quando a gente reage, né, falando dos ataques, das agressões, a gente está sendo a gente mesma? Nós somos nós mesmos? Ou a gente entra na onda do agressor, a gente entra na onda do outro e deixa que a vontade do outro controle as nossas atitudes e, às vezes, até a nossa vida? Como que funciona isso? A gente precisa ter isso claro, porque a parte do outro a gente não pode e nem tem a pretensão de mudar. Mas a nossa parte, aquilo que nos compete, é o que nós vamos trabalhar, né? A gente vem aí trabalhando com a leitura de vários livros direcionados para essas questões aí, né, das nossas reciclagens, das nossas, do nosso autoconhecimento, dos nossos enfrentamentos para a gente viver melhor, ter uma vida mais feliz, mais leve e melhor, e refletindo isso as pessoas que convivem com a gente, que têm a gente como exemplo, muitas vezes, como eu gosto de dizer aqui, pessoas que a gente sequer imagina que estão nos acompanhando. A falta de respeito se espalha como uma epidemia. Qualquer pessoa é capaz de transmitir o seu estado de espírito e tornar-se alvo de agressões. Isso quando ela mesma não é a própria agressora de si mesma ou dos outros. Então, olha que contexto um pouquinho mais complexo, né? A falta de respeito está se espalhando aí, parece que é uma epidemia. As pessoas se acham no direito, né, de falar o que quer, do jeito que quer. Agora a moda é falar na cara, e a pessoa não tem filtro, não tem momento, não tem noção, não tem senso, né? Perde-se muitas vezes o próprio respeito e parece que a gente está normalizando aí essa forma mais esquisita de funcionar. Então, as pessoas são capazes de transmitir o seu estado de espírito. Se você está bem, você vai transmitir aquilo que você tem de bem, né? A bondade, a benignidade, a leveza, a tranquilidade. Se você está mal, você tende a agredir, a espalhar raiva, transmitir raiva, mágoa, tristeza, e aí cada um em cada momento sabe como é que está o seu estado, e a tendência é você transmitir aquilo que você é ou que você está sentindo naquele momento para as pessoas que estão ao seu redor, tá? E muitas vezes a gente precisa pensar porque como a gente pode entrar no modus operandi sem perceber, a gente pode não estar deixando as outras pessoas nos agredirem, mas nós mesmos estarmos nos agredindo. E isso é o mais sério, né? Ou é muito sério, é sério também a gente ter que se manter alerta, se manter atenta, porque se começar com a gente promovendo essa autoagressão, a gente tem que parar tudo e literalmente recomeçar do zero para depois a gente poder desenvolver, né, essa autoconfiança, esse autorrespeito para então impor essa condição para as outras pessoas que convivem com a gente, tá? Então a Bárbara nos fala que o ideal é conseguir ficar acima dessas circunstâncias e, se necessário, quando preciso for, afastar-nos delas, das circunstâncias e quem dirá das pessoas que compõem aquela circunstância, tá? Então, dependendo de cada momento, a gente consegue lidar com a situação, com as pessoas, melhorar aquele contexto e, dependendo do momento,
e do contexto, obviamente, o ideal muitas vezes é se afastar. Nem que seja um tempo técnico. Vocês já ouviram falar de tempo técnico? A gente dá um tempo técnico para esperar os ânimos acalmarem, esperar a poeira baixar e depois, num segundo momento, a gente retoma, se for necessário, se for da nossa vontade, tá bom? Se não conseguirmos manter a calma e a cabeça fria, não seremos capazes de nos defendermos de maneira eficaz. Devemos usar a nossa força interior para resistir à influência dos demais. Então, a ideia é que a gente consiga bancar, ficar atento para a gente manifestar quem a gente é, independente da circunstância. E principalmente quando a circunstância for um momento crítico, uma situação crítica, né, no caso do livro ali, quando tem o envolvido algum processo ali dos ataques verbais, tá? Não permitir que seu estado de ânimo dependa dos outros. Essa também é uma regra básica. Não permitir, em hipótese alguma, que o seu estado de espírito dependa dos outros. Então, você não vai ficar feliz só quando fulano estiver, ou fizer, ou for, ou trazer, ou comprar, ou falar, entende? É o seu estado de espírito, isso depende de você. Para isso, a Bárbara diz que a gente precisa criar um escudo interno. Ela chama aqui de proteção anti-choque, né? Por quê? Para que a gente não leve a sério as atitudes do outro. Muitas vezes a gente tem que conviver, tem aquele colega mais chato, mais ranzinhos ali, que vive murmurando, reclamando da vida, no ambiente de trabalho, na faculdade, em casa às vezes. Então, a gente precisa criar esse escudo interno, nessa proteção anti-choque, para que essa pessoa não nos contamine, para que a gente consiga se blindar positivamente falando, para que a gente não seja contaminado com esse estilo de vida, vamos dizer assim, mais negativo, mais patológico até eu diria, tá? E aí ela traz aqui 4 dicas para a gente construir um escudo protetor, né? Que ela chama esse escudo interno. Primeira, lembre-se de uma situação em que você manteve a calma apesar das circunstâncias. Independente se as circunstâncias foram violentas, irritantes, você conseguiu manter a calma. Mergulhe mentalmente nessa situação. Imagine que as ofensas batem em você e rebate. Então, você lembrar de momentos em que a situação estava caótica e você conseguiu se manter tranquila, né, manteve a calma, é importante, porque você tem um padrão de referência que você já conhece. Então, no momento que você pensa naquilo, você atrai, né? Você faz rapport com aquele momento, com aquela calmia, com aquela serenidade que você tem, que você já sabe que você pode manter ali, bancar diante as circunstâncias adversas, tá? Segunda parte, para construir esse escudo interno. Acredite que você vai se proteger com esse escudo. Então, a hora que você lembra dessa situação, que você manteve a calma, que você se predispõe a manter a calma de novo, você tem que verdadeiramente querer que isso aconteça, acreditar que isso aconteça, porque o esforço é seu, né? Não adianta você lembrar e querer que o outro pare de agredir. Não, você vai estar no comando ali, e em todas as técnicas ela traz essa questão da gente estar no comando, a gente assumir a responsabilidade para ir aprendendo e melhorando a nossa conduta nessas situações até que elas deixem de ter, ou que a gente deixe de sofrer as consequências relacionadas às agressões do dia a dia, tá? Terceiro, imagina que consiga ver e ouvir sem ser atingido pelos ataques alheios. Então, como se você de fato tivesse, né, com um escudo de proteção ali, que a pessoa pode falar o que ela quiser e aquilo não vai te afligir, né? Não vai te atingir diretamente, tá? Boa noite, Naima, seja bem-vinda. E repita mentalmente algo como: isso não é comigo, isso não me diz respeito. Ela fala assim: cria um mantra que você quiser na sua cabeça, eu vou sair dessa, isso vai passar, qualquer frase que vai te ajudar, que vai te dar força para você se manter calma e tranquila diante aquele contexto mais crítico, tá?
O mau humor e o estado de espírito negativo dos outros deixarão de afetá-lo. Você ficará tranquilo e seguro com o seu estado emocional e mental. Então, a hora que você também faz essa técnica para criar esse escudo protetor, esse escudo íntimo, você começa a trazer o seu discernimento, a sua razão e principalmente a sua vontade para o seu comando, para que aconteça aquilo que você está decidida e determinada a fazer com que aconteça. Então, independente se as pessoas estão te agredindo verbalmente, estão querendo te atacar, estão porventura até te ofendendo, aquilo não vai te atingir, porque você tomou essa decisão, tá? Então, você tende a passar a reagir de modo amável, objetivo, calmo, mais tranquilo, vai aprender a enfrentar as conversas difíceis, a falar com as pessoas mal intencionadas de maneira serena e concentrada. Então ela também aqui desmistifica esse negócio de que todo mundo é sem querer. Não, tem gente mal intencionada sim, tem gente que quer te agredir sim, a pessoa quer te atacar sim, independente da motivação, né? Se é boa, se é ruim, se é porque ela é uma pessoa má, se é porque ela é uma pessoa carente, se é porque ela quer a sua atenção, não interessa o que motivou a agressão. Mas você vai aprender a cada vez mais a lidar com essas situações de modo mais tranquilo. Vai ser capaz também de falar sem perder o fio da meada, criando recursos para se defender da negatividade alheia e reforçar a sua autoconfiança. Então, cada vez que você passa por esse contexto, você consegue superar, você se sente mais autoconfiante, sai mais forte dessa, né? Eu tenho um amigo que ele fala assim, o que não me mata me fortalece. Então, apesar, né, do ditado um pouco bélico, mas é a realidade. Então, você sai mais forte, mais autoconfiante, a partir do momento em que você não entra na onda do agressor, nem como vítima e nem como algoz, porque quando a gente contra-ataca a agressão, a gente vira o algoz, né? A gente é que passa a ser um agressor também, entendeu? Oi, Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Giovana, oi, cheguei atrasada, é o livro que você está... Isso, Giovana, aqui ó, a capa do livro. Como se defender de ataques verbais, tá? No final eu mostro ele de novo. Então ela traz aqui, a autora Bárbara, ela traz 12 técnicas, mas ela vai dando... fundamentando essas técnicas e dando os exemplos. No finalzinho da live eu vou passar as 12 técnicas com um exemplo, com um resuminho ali que ela traz pra gente, tá bom? Mas a ideia é, sim, a gente aprender a se defender de ataques verbais sem se deixar levar né, pela outra pessoa, entendeu? Então, assim, o nosso estado de ânimo depende de nós. A gente está passando uma situação difícil, vamos ver o que a gente vai fazer para resolver essa situação, mas não a situação difícil do outro nos atacar, nos agredir ou, né, nos fazer com que a gente mude o nosso comportamento, o nosso temperamento, a nossa maneira de agir em função dos problemas alheios, tá? Quando a gente melhora aí, né, a nossa autoconfiança, a gente consegue começar a desenvolver esse padrão de anti-agressão, a gente aprende também a negociar de maneira firme e mais relaxada. Então a gente se posiciona, às vezes esse posicionamento ele causa um impacto no agressor ou nas pessoas em torno, entendeu? Principalmente quando as pessoas não estão acostumadas, não estão esperando a sua reação daquela maneira, mas depois também todo mundo acostuma com isso, tá? A ideia aqui é a gente se tranquilizar, relaxar, se serenizar para que a gente possa melhorar. Primeiro, a nós, né? Respeitar a nós mesmos para a gente não entrar nessa onda, nessa vibe negativa, mas para a gente também poder ajudar as pessoas envolvidas, seja com o nosso exemplo, seja conseguindo uma mediação, conseguindo uma conversa franca para expor o contexto e às vezes levar para outro tipo de resolutividade, tá bom? Se você tem que lidar com pessoas agressivas, você precisa da blindagem emocional e da defesa anti-choque. Então, ela fala que criar esse escudo interno vai fazer com que a gente consiga aí ter essa blindagem emocional. E ela fala muito da questão do desgaste, gastar energia toda. Em alguns momentos aqui vou estar trazendo isso também, tá? Se você não se proteger, pode não suportar a pressão por muito tempo. Então, às vezes, eu não sei se vocês conhecem alguém ou já passaram por alguma situação, por exemplo, no ambiente de trabalho, que as pessoas começam a adoecer.
E nem sempre é pelo trabalho, é pela toxicidade do ambiente que quem faz, quem cria aquele ambiente, as pessoas que ali estão, né? Então, às vezes, uma pessoa é capaz de adoecer ali um grupo de pessoas no ambiente de trabalho, tá? Principalmente os colegas mais próximos, né? Mas se são várias pessoas, piora a situação, entendeu? Então, a gente fica ali mais exposta, né? Mais fragilizada dentro de um ambiente mais hostil, tá? Então, a gente precisa estar atento em relação a isso. As pessoas mais sensíveis e criativas também precisam de uma boa proteção para conseguir sobreviver em nosso mundo cruel e competitivo. Então, assim, sem querer fazer drama, mas trazendo um choque de realidade que o mundo é como é, né? Às vezes a gente brinca que a gente fala que o mundo é mau. A boa notícia é que também tem muita gente boa, tem muita parte boa e a gente pode escolher qual é a lente que a gente quer viver e quer construir o nosso mundo, né? Esses tempos eu estava conversando com um amigo também e a gente acabou brincando, né? Tava dando risada que a namorada da pessoa falou que estava brigando com ele porque ele era muito positivo, porque ele só via o lado positivo das coisas, porque vivia num mundo cor-de-rosa e tal, e a pessoa falou, mas qual é o problema de ser feliz, né? Então, assim, às vezes até isso incomoda, entendeu? O pessoal aí tá tão, né, tão embrenhado, vamos dizer assim, às vezes num contexto mais patológico, que nem percebe, acha que aquilo é normal. E aí, quando tem alguém diferente, mais do bem, mais feliz tal, aquilo acaba incomodando. Isso é história real, tá, gente? Tô contando aqui algumas situações que eu já vivenciei também. Não sei se vocês já passaram por isso. Então a Bárbara fala assim que quando a gente está preparado para enfrentar as adversidades, fica muito mais fácil, de fato, enfrentá-las, negociar e dificilmente a gente será surpreendido. Então ela fala que às vezes a surpresa né, aqui no caso do livro da agressão, do ataque verbal, é que faz a gente paralisar. Sabe quando assim, você não esperava aquilo daquela pessoa, ou aquela reação, ou aquela fala, ou aquele palavrão, ou aquela palavra hostil, então aquilo às vezes te paralisa. E a gente tem que estar preparado para isso, para que a gente não entre nessa onda, para que a gente consiga negociar, mas principalmente para que a gente saia desse padrão sem sofrer as consequências negativas que possam vir a ocorrer se a gente não estiver atenta para essa condição. A defesa anti-choque não é uma arma destinada a agredir os outros. É uma blindagem segura que fará você reagir às provocações com delicadeza. Então, assim, sempre, tudo que ela fala, as dicas, os exemplos, as técnicas, a gente tem que lembrar que a ideia não é contra-atacar. Não é provocar o outro, é a gente se blindar, se proteger e minimizar ou, na verdade, tentar acabar com aquele ataque, com aquela agressão que a gente vem sofrendo, tá? Se você se rebaixar, estará convidando os outros a pisoteá-lo. Então, ela de novo traz aqui aquela condição de que as pessoas nos tratam conforme a gente permite, né? Então, se tem algum contexto aí que você, né, já se esgotou, já não dá mais, você não aguenta mais, vale a pena você olhar para você, parar de reclamar do outro, falar do outro e ver o que você está fazendo que está dando a liberdade para o outro te tratar dessa forma, tá bom? Os agressores preferem enfrentar pessoas que ignoram seu próprio poder. Os agressores experientes identificam com facilidade uma vítima potencial, eles estão acostumados com isso, eles ganham com isso. Quando eles roubam a nossa energia, o que acontece com o agressor? Ele fica cheio de energia, então ele sai na vantagem dentro desse contexto, né? De novo, destacamos aqui a importância da autoconfiança para prevenir os ataques, incluindo os físicos, quando houverem. Estar atento aos sinais que o agressor emite. Então, a gente precisa sim prestar atenção. A pessoa está sempre reclamando, a pessoa está ali estressada, está dando sinais, né? Chegou e bateu com o livro, com a pasta, com a bolsa forte na cadeira, você já fica atenta. Claro que não é viver em pânico, mas assim, ficar atenta aos sinais que as pessoas ao nosso redor emitem, até para a gente não ser pega de surpresa, tá? Porque a surpreendência, como ela traz, ela muitas vezes deixa a gente
tão impactado que a gente não consegue reagir nem positivamente nem negativamente, tá bom? E aí, quais são esses sinais de impotência, né? Esse vazio de poder? Então, normalmente, como que os agressores nos identificam, né? Através desses sinais de impotência. Que são as pessoas que parecem tímidas, têm uma postura ligeiramente inclinada. Ela fala muito dessa questão da gente ter a postura inclinada, então, para a gente, né, elevar o tronco, se manter ereto, já dá uma condição ali de segurança, de autoconfiança. As pessoas tendem a encolher os ombros, evitam contato visual, sorriem muito com a intenção de acalmar o interlocutor, então, sabe aquele riso bobo, riso de nervoso e tal? Ocupa um pouco espaço, os braços, as pernas estão sempre grudadas, aquela pessoa encolhida mesmo, né? Não sabe estabelecer limite, foge dos conflitos, abandonam facilmente as suas próprias metas, não valorizam a si mesmos. Então, tem várias características que ela traz dessas pessoas que ela chama de sinais de impotência, que os agressores facilmente identificam e tentam ali fazer, né, ou dominar, manipular, para poder tirar proveito daquela pessoa, daquela situação, tá? A falta de autoridade torna as pessoas excessivamente flexíveis, o que deixa a defesa dos seus direitos em segundo plano. Então, também vale a pena prestar atenção nisso. A disposição de se defender inibe o agressor. O simples fato da pessoa achar que ela não vai poder fazer com você aquilo que ela quer, aquilo que ela bem entender, falar do jeito que ela achar que tem que falar, com grosseria, enfim, já inibe. O medo de não saber como você vai reagir já deixa a pessoa ali, né, um pouco mais cautelosa quanto à agressão que ela possa vir a fazer com você ou pense em fazer com você. Tá? O nosso comportamento age no inconsciente do agressor. Para conseguir enfrentar as provocações, é preciso usar toda a sua autoridade e resistência ao ataque. Aí, de novo, né? A simples disposição de se defender inibe a intenção do agressor. Às vezes é até imperceptível, não é consciente para o próprio agressor, mas a nossa postura de segurança, de confiança, tende a inibir o próprio agressor, mesmo que inconscientemente. Antes de impor sua autoridade, observe se tem algo no seu comportamento que a inibe. Ouça sua voz interior e aprecie quem você é. Então, aprenda a gostar de você, aprenda a se amar, aprenda a se respeitar, aprenda a saber os seus limites, aprenda a conhecer as suas inseguranças para que você possa calçar determinado contexto ou determinada conversa, se for alguma situação mais crítica que possa te fragilizar, entende? Então você precisa se preparar para esses momentos, né? Às vezes a situação do dia a dia, no ambiente de trabalho, você precisa estar atento em relação a isso. E se a sua postura está facilitando a ação do agressor, você precisa rever rapidamente e mudar a sua postura, tá? Conhecer as causas da sua impotência é fundamental, porque ao descobrir os motivos que o levam a perder a autoridade, você se torna capaz de combatê-los. Permita-se ser forte e dominante. Então é aquela velha história, se a pessoa não aceitar que ela está doente, como é que ela vai se tratar? Não vai, né? Então você tá ali com gripe, tá com a garganta arranhando, tá com coriza, tá com febre, aí você fala, não é nada não, já vai passar, não é nada não, já vai passar. Uma hora vai passar, mas você não precisa sofrer por causa disso, entendeu? Vai tratar, reconheça, né, a sua fragilidade, a sua impotência, para que você possa diagnosticar corretamente e tomar as medidas necessárias dentro daquele contexto. Saiba se impor e siga alguns conselhos. Então, aqui ela traz alguns conselhos que eles fazem a antípoda daqueles sinais de impotência, tá? Então, como se impor, né? Saiba se impor é um tópico ali de um capítulo que ela fala, tá? Quais são esses conselhos? Mantenha as costas eretas e não se encolha. Então, até para andar, ela fala, até para caminhar, tá no mercado fazendo compra, costas eretas, para você ter o hábito de, né, se manter segura, ereta, normal, entendeu? Estabeleça contato visual. Então, olhe nos olhos, olhe para as pessoas, olhe quando você está falando, né? Outro dia uma pessoa falou, você fala na live, você regala o olho assim tal. É porque eu falo assim quando eu estou eufórica, quando eu estou motivada, então é o jeito que eu converso com as pessoas. Apesar de a gente estar aqui,
né, com uma telinha nos separando, eu falo como se eu estivesse conversando com vocês, como se a gente estivesse numa roda de conversa. Aliás, esse é o meu sonho, em algum momento a gente começar a fazer essas rodas de conversas embasados nos temas ou até discutir no próprio livro, daí pessoalmente, não só através da live. Seja amável sem ser submisso. Não ria quando as outras pessoas o deixarem em uma situação ridícula ou debocharem de você. Não se deprecie. Então, às vezes, a gente fica mesmo desconcertado, fica nervoso, mas a gente precisa, se a gente tem essa atitude, parar. Não ria, porque a gente ri quando a gente está feliz, quando a gente gosta, como uma resposta de aceitação. Então, se alguém desfaz de você e você dá risada, quer dizer que você está aceitando aquela agressão que fizeram de você, ou com você, ou contra você na maioria das vezes. Então, tenta perceber se você tem essa reação de nervoso e tenta ver o que você consegue fazer ali para parar de rir quando isso acontece, tá? Para a pessoa perceber que não agradou, não foi agradável aquele comentário, aquele deboche, aquela brincadeira, né? Diga claramente o que você quer e o que você não quer. Então, seja claro, seja honesto com a pessoa, use as palavras adequadas. Na dúvida, pergunta se a pessoa entendeu, entendeu? Peça um feedback, confirma. Quando alguém falar com você, às vezes você se sentiu agredido, sentiu atacado, confirma. Pergunta se foi isso, por que a pessoa quis dizer aquilo. Aliás, uma das 12 técnicas é essa, né? Responda ao agressor perguntando o que ele quis com aquilo, tá? A gente já vai falar também sobre isso. Não implore compreensão e mantenha-se firme quando desrespeitarem os seus desejos. Você tem todo o direito de pedir ou de negar algo. Então, também tem aquela condição de tudo que a gente faz, a gente tem que se justificar. Isso não é necessário. Isso expõe um comportamento de fragilidade da nossa parte, entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa, sei lá, a gente saiu para almoçar, a pessoa ofereceu um café. Se você não quer, você fala, não, obrigado. Por quê? Porque eu não quero. Não tem que justificar, você não quer porque você não quer, entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente precisa também aprender a ter uma postura mais tranquila, eu diria até mais íntegra com nós mesmos, né? Nos respeitando mais e nos posicionando com mais clareza também, tá? Dignidade e respeito são vias de mão dupla. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, lembrando-se sempre disto. A energia que você emana por trás das suas palavras, ela é decisiva, tá? E as pessoas percebem a sua energia, a sua intenção. Quem aqui não ouviu, às vezes, não falou com alguém, e aí falando tudo bem, a pessoa falou tudo bem, tá ótimo, e você sentiu que tinha alguma coisa estranha. O que é isso? Né? A pessoa tá falando uma coisa e a energia que vai é outra, tá? Lembre-se, você não pode impedir que alguém se ofenda, não se recrimine, tá? Os agressores não costumam anunciar seus ataques e por isso nos pegam desprevenidos. Por isso que ela fala que a gente tem que estar preparado. O efeito surpresa agrava o ataque. Então, se a gente não ficar atento e não estiver preparado para a hora que isso acontecer, se acontecer, é esse momento que a gente às vezes ou a gente paralisa ou a gente entra na onda. São as duas situações mais comuns de acontecer. A gente vai querer revidar, descontar, vingar. Então tem várias situações ali. O agressor atrai a nossa atenção e consome a nossa energia. Para recuperarmos imediatamente é necessário desviar a atenção. E aí ela começa com as técnicas, né? Lembrando que o importante não é o agressor, e sim o nosso bem-estar. E ela traz aqui uma lista para a gente se despertar do susto na hora que esse momento de ataque acontece. Respire fundo, inspire e expire lentamente, oxigene o seu cérebro, faça o seu cérebro né, se recuperar e ele tomar conta daquela emoção, daquele instinto que está ali supitando na hora do ataque. Mantenha distância, saia do lugar onde foi atacado e afaste-se. Se você ficou com raiva na hora, deu nervoso, você não sabe o que fazer, levanta e vai tomar uma água, vai no banheiro, depois você volta, respira fundo, se acalma para continuar a conversa. Tenha sangue frio, não se deixe levar pela pressão. Use o tempo necessário para elaborar a sua resposta. Mantenha o agressor na expectativa e pense com tranquilidade até decidir se reagirá. Vão ter ataques que a ideia é não reagir. Escolha a opção mais fácil.
Resumindo, a sua primeira reação ao ser alvo de um ataque verbal deve ser respirar profundamente, depois procurar pensar com calma, oxigenar o seu cérebro, se concentrar e agir de modo consciente, com serenidade, sempre. Para mim, essa é a parte mais difícil. Recupere o seu equilíbrio interior. Então, desenvolver uma autodefesa eficaz significa agir de acordo com os próprios interesses. É fundamental buscar o bem-estar e proceder conforme as nossas prioridades. Então, de novo, a gente tem que estar tranquilo em relação àquele contexto e como que a gente vai lidar com aquela situação. Antes de se defender, é preciso ter clareza da sua reação. De novo, você no comando, tá? E aí eu trago de novo aquela frase, quem viu o post no feed, uma das fotinhos estava com essa frase, né? Vencer sem lutar. Quem opta por uma postura pacífica desfruta de uma liberdade de ação sem limites. Olha como é sério. Desfruta de uma liberdade de ação sem limites, com inúmeras possibilidades de viver e agir segundo as circunstâncias, seus conhecimentos e seu saber. É o André Protin que fala isso, tá? Ignore o agressor. Quase todos os comentários maldosos têm o único objetivo de alfinetar o outro, de te alfinetar. A pessoa que está decidida a irritá-lo vai encontrar os seus pontos fracos para espetá-lo justamente onde dói. Então, por que o ataque verbal é uma agressão? Porque a pessoa sabe o que ela precisa falar, porque ela te conhece, ela sabe onde dói e é ali que ela vai mexer, tá? A suprema liberdade é saber se prevenir dessas provocações e ignorar os comentários negativos. Você é quem deve decidir quando lutar e o que vai admitir ou não. Então é você que decide aquilo que você admite que façam, que aconteça com você ou não, tá? Rosana, boa noite, seja bem-vinda. Quem tá ali não era uma vez Berlox, boa noite, seja bem-vinda. Segue então mais 3 estratégias para se esquivar do agressor se você estiver fazendo algo importante e precisar ignorá-lo. Aplique 2 métodos de reação silenciosa, que é ignorar, não falar nada, olhar para a pessoa, fazer assim e virar. Um dos tipos, né? Segundo, mude de assunto, evite o ataque, fale uma coisa nada a ver com aquilo que a pessoa falou, que ela vai ficar desconcertada, porque ela está esperando a sua reação, né? Todo mundo que ataca espera uma reação, porque ela quer briga. Então, muda de assunto. E a terceira estratégia, interrompa o ataque com um comentário breve e cortante. Tipo, veja bem, como que a gente estava falando mesmo? Vamos isso, lá, entendeu? Ou a pessoa, sei lá, te ataca, mas você tá muito feia hoje. Ah, tá bom, obrigado pela sua opinião. E continua conversando. Então, gente, como é que vai fazer isso, aquilo e tal e tal? Encerra o assunto, entendeu? Não fica magoado, querendo brigar, arrumar confusão com a pessoa que quis ali te atacar e te ofender. Para os agressores que gostam de se exibir, ignorá-los pode ser uma grande ofensa. Deste modo, ao fazer pouco caso da agressão, você neutraliza o agressor. E aí, por isso que ela reforça essas estratégias, tá? Boa noite, meu bem, seja bem-vindo. Além de se beneficiar por evitar o aborrecimento de uma briga, você vai ignorar o agressor, que significa poupar a sua energia. Então, você não vai se desgastar com aquela situação conflituosa ali. As agressões fazem parte da estratégia de manipulação. Então, lembre-se, a hora que você entra na onda do outro, você acabou de se deixar ser manipulado pelo outro, de dar a ele exatamente aquilo que ele queria ou pretendia com aquele ataque, com aquela agressão. Abandone o seu papel de vítima, não gaste energia à toa e deixe o agressor sem resposta. E aí, aqui algumas dicas para neutralizar o agressor. Ignore o ataque, você tem mais o que fazer, não pense mais nele, não perca tempo com isso. Responda com gestos, permaneça em silêncio e use a linguagem corporal. Quem já fez isso? Quando a pessoa fala uma besteira para você, você vira e faz assim. Não precisa falar mais nada, né? Encare o agressor com os olhos arregalados e não pronuncie uma única palavra. Sorria sabiamente como se tivesse tido uma iluminação. A pessoa fala alguma coisa e faz assim. O que a pessoa
pessoa vai falar? Você nem pronunciou uma palavra, como é que ela vai continuar a briga, entende? Pegue papel e caneta e anote o comentário. Olha para a pessoa, escreve e continua o assunto, como se ela não tivesse falado ali. Inspire profundamente e expire lenta e visivelmente. Tipo aquele suspiro, sabe? Que a pessoa fala alguma coisa e você... E ainda tem gente que fala assim, não adianta suspirar não, né? Não sei se vocês conhecem alguém assim. Então são essas algumas das técnicas. Uma porcentagem considerável de comentários que nos magoam não passam de observações imprudentes ou de uma interpretação equivocada da nossa parte. Também tem isso, a gente precisa saber ou tentar compreender qual é a intenção do agressor. Mas, se ele está acostumado com aquele comportamento, o ideal é que a gente consiga a partir do momento em que a gente percebe isso, bloquear aquela conduta. Ou pelo menos bloquear conosco, né? Se a pessoa quer continuar sendo grossa, quer continuar ofendendo as pessoas que ela conhece, beleza, mas que não venha para cima de você. Ninguém pode impor o tema da conversa. Você é quem decide sobre o que quer falar. Se o comentário grosseiro ficar sem resposta, não terá repercussão. Então, às vezes, você está ali apresentando, ela dá muito esse exemplo no ambiente de trabalho, né? Você está apresentando um projeto, uma inovação, alguma coisa diferente. Às vezes você ficou noites e noites, varou madrugadas, né, se preparando para aquele momento, e a hora que você vai apresentar, tem aquele colega seu que está morrendo de inveja, que queria estar no seu lugar, ou que queria ter te ajudado, né, a fazer aquele projeto, e aí ele solta um comentário ali, maldoso, tipo... o cálculo tá errado, sei lá, uma coisa, né? Ai, isso é ridículo. Às vezes fala nada com nada, isso é ridículo e aquilo desconcerta a gente. Então, assim, ignora, né? Não é a pessoa que vai dar o tom, é você que tá no comando ali. Se necessário, simplesmente mude de assunto, quantas vezes for preciso. Essa é uma técnica também que é legal, que ela fala que é dos provérbios incoerentes, né? Então, quando a pessoa fala alguma coisa, você fala um provérbio ali que não tem nada a ver com aquele ataque. Então, às vezes a pessoa fala assim, como você tá gorda hoje, hein? Daí a pessoa fala assim, mas... Aí você responde, mais vale um pássaro na mão que dois voando, né? E continua a conversa. A pessoa vai ficar ali, o que tem a ver? Aí a pessoa que vai ficar pensando, então, o que tem a ver o pássaro na mão com dois voando? Eu falei que ela tava gorda, ela nem ligou. Você neutraliza o agressor. O agressor vai criticar a mudança de assunto quantas vezes for possível, quantas vezes for preciso, né? Então, quando você vai mudando de assunto, ele às vezes pode ser persistente, resistente ali, e você muda também de assunto quantas vezes for necessário. Se for o caso, e possível, se retira do recinto, deixa a pessoa falando sozinha, já que ela não percebeu que está sendo inconveniente a insistência naquele tema, naquele assunto. O agressor vai criticar a mudança de assunto sempre que você não reagir da maneira que ele esperava, né? Ser ignorado para algumas pessoas é pior do que uma briga. Então a pessoa chega, ela quer brigar. Se você não atende a necessidade dela e não briga com ela, ignora, ela vai ficar mais furiosa ainda, entendeu? Você não precisará ser cordial quando atacam. Então você vai manter a sua tranquilidade, você vai ser sereno, você vai às vezes ser até leve, mas você não precisa tratar bem, falar de amorzinho com as pessoas que estão te atacando. Você precisa assumir um posicionamento firme. Não entre na brincadeira de um agressor, porque senão você passa a ser conivente com ele, tá? Então se posicione. Dar atenção aos outros é uma qualidade que está relacionada à capacidade de ouvir e à disposição de tentar compreender quem está à sua volta. Então, se o agressor só está te atacando, te ofendendo, ele não merece a sua atenção. Guarde a sua inteligência para ocasiões em que vale a pena dar o melhor de si. Se tivermos de responder a todas as grosserias que ouvimos no mundo, viveremos brigando o tempo todo com todo mundo. Concorda? Ainda mais no mundo de hoje em dia, né? O agressor terá um enorme desgosto se você não se alterar. A tática de evitar o confronto continua sendo sempre uma excelente opção. Com poucas sílabas, você desmonta um comentário grosseiro sem lhe dar a menor importância. Então, aquelas técnicas, né, da linguagem corporal, ou de ora, o que eu vou te falar, né? Às vezes você fala assim, frase simples, frase pequena e já corta ali ou encerra o assunto.
E às vezes você fala, não sei, não tô interessado, não sei, não quero saber. Eu às vezes falo isso, as pessoas acham que eu sou um pouco grossa, mas, né, às vezes não tem outra forma de encerrar o assunto. Se o agressor se esforça para humilhá-lo com um ataque verbal, responder de forma monossilábica pode soar extremamente irônico. O comentário monossilábico serve para replicar o ataque com poucas palavras. É uma resposta mínima com a função de economizar energia. Vocês estão vendo que em cada frase eu estou trazendo aqui, né, dando as dicas que são as técnicas que ela fala, tá? Deixa eu ver aqui. Já vai chegar essa parte aí que a gente vai falar todas as técnicas, as 12 técnicas, até porque o nosso horário já está adiantado, né? Não tente mudar o agressor. Ninguém pode mudar contra a vontade. Então, foco é em você. Qual é o seu comportamento que está dando abertura para aquele ataque, para aquela agressão, para aquela ofensa e mudar você. Não tenta mudar o outro, tá? Deixe o agressor se comportar como ele quiser. Isso não significa que você deve admitir as suas agressões e ofensas. Muito pelo contrário. Se posiciona. Ela fala isso o tempo todo também. Dicas de ouro misturadas às técnicas do livro. Então, vamos lá. Dicas de ouro. Torne-se imprevisível. Imprevisível. Não atenda à expectativa do outro de reagir conforme ele quer ou conforme o ataque dele está tentando te manipular. Confunda o oponente. Renuncie à lógica e à razão. A hora que você desconcerta a pessoa é a hora que você fala ali sem lógica, sem razão, que a pessoa fica perdida, às vezes até constrangida com um comentário maldoso, um ataque desnecessário. Utilize provérbios inadequados, tá? Então, são ali as técnicas que ela vai trazendo. Cale o agressor e neutralize a crítica destrutiva. Questione as palavras quando ouvi-las, faça o agressor pensar. Então, às vezes a pessoa fala assim, você é um inútil. Aí você questiona, o que você quis dizer com inútil? Ou por que você acha que eu sou um inútil? Entendeu? Vai, né? Vai que a pessoa está ali com um conceito de você ou um pré-conceito de você, você tem a oportunidade, a chance de esclarecê-la. Paralise o adversário concordando com ele. Né? Às vezes a pessoa está brigando, não, porque você nunca me ouviu, você não me ama, você sei lá o quê. Você fala, é verdade. Então, como que a gente vai fazer daqui para frente? Como é que vai ser a nossa relação daqui para frente? De verdade, você tem razão, né? Aquele dia eu escutei que você falou isso e aquilo, mas assim, eu vou tentar te ouvir mais daqui pra frente, me desculpe e tal. Gente, como é que a pessoa vai continuar brigando com uma reação dessa, né? Faça o agressor perder o equilíbrio, acolha e permaneça sereno. Então, de novo, acolha. A pessoa tá te atacando, às vezes ela tá fazendo um pedido de ajuda, às vezes ela tá carente, às vezes ela tá se sentindo abandonada, sozinha, irritada, às vezes ela tá com inveja mesmo de você, ela quer aprender com você, então acolha, né? E permaneça sereno, vê se é possível atender aquela demanda, vê se você pode, se você tem tempo, se você tem vontade, se você quer atender aquela demanda, entende? Ceda e consinta, se isso não prejudicar você de alguma forma. Dê um checkmate, mostre que o admira e, se possível, elogio. Então, ela fala que o elogio desconcerta definitivamente qualquer agressor. Não leve o ataque para o lado pessoal. Ninguém, além de você, pode decidir se um ataque vai te atingir ou não. O agressor pode lhe dirigir um comentário maldoso, mas ele não pode escolher a forma com que você vai receber esse comentário. E, principalmente, como você vai reagir a ele. Lembre-se de que quem tem problemas é o agressor e não você. Então, se a pessoa está te atacando, o problema é dela e não o seu, tá? Óbvio, avalie qual é a sua inter-relação ou a sua manifestação que está se envolvendo dentro daquele contexto. Mas o problema é da pessoa, não é seu. Não se envolva com as emoções do oponente. Busque a objetividade e aprenda a enfrentar as ofensas. Mude radicalmente o seu comportamento e imponha-se. E lá no começo da live a gente falou em algumas técnicas, algumas formas de se impor. A mais fácil, mais básica, mais comum é manter a postura ereta, tá? Prepare-se interiormente, tenha uma boa postura e não fique sem ar. Então, né, você tem que estar segura, tem que estar confiante ali na fala. Você fica falando assim, tá nervosa, tá ansiosa, você já começa, né, ficar com a voz abafada, já começa a perder o ar, vai perder o ritmo ali de falar, então se acalme, se controle, assuma o comando da situação.
Enfrente o agressor com uma expressão fechada e de modo que seu olhar demonstre desaprovação e seja econômico com as palavras. Detenha os agressores impertinentes. Desconecte-se e supere o trauma, sendo claro e direto. Desfrutar, essa é uma frase do livro que eu achei bem forte, coloquei aqui em letra maiúscula para não esquecer de falar. Desfrutar a vida é a melhor das vinganças. Esse aqui é a hora que ela tá falando que a gente não tem que entrar, né, na onda, não se querer se vingar, a hora que a gente reage, a gente tá se igualando, né, ao padrão do agressor, você vira um agressor também, então de que nada justifica querer se vingar do outro. E a sua vida boa e tranquila é a melhor das vinganças, né, mesmo sem ter a intenção, mas principalmente, por que eu gostei dessa frase? Porque você passa a ser exemplo, não para você mostrar para o outro do que você é capaz, mas que você possa ser exemplo, que ele possa olhar e talvez, quem sabe, um dia, né, querer ser igual a você, querer ter uma vida boa igual a você, uma vida melhor, mais tranquila, menos tumultuada, menos magoada, menos raivosa, menos sei lá o que de mal que possa estar passando na cabeça e na vida desses agressores. Busque o seu bem-estar e não o mal-estar do agressor. Defina as regras do jogo e esclareça os conflitos. Então você tem que se posicionar sendo honesto e sincero. E tenha agilidade na resposta. Aproveite as oportunidades, existem inúmeras formas de reagir, o ideal é que não seja da forma que o agressor espera ou quer. Então tem ali 12 técnicas, vou falar agora nos últimos 5 minutinhos, né, da live, e você vai escolher uma delas ou combinação delas, mas o ideal é que não seja uma forma que a pessoa esteja esperando, tá? Não há derrota, só experiência. Se você ficar mudo após o ataque, não significa que perdeu a batalha, mas que fez o melhor para proteger os seus nervos. Não se envolva em batalhas egocêntricas, preocupe-se apenas com a sua tranquilidade e a sua autoestima. E aí, então, a gente vai para as 12 técnicas, tá? Qual é o ataque? Então, vou dar essas 12 técnicas falando o modelo ali dos ataques, né? Então, o ataque que ela traz no livro é assim, uma pessoa tá ali no ambiente de trabalho, apresentando um projeto, e aí um colega de trabalho fala assim, para ser sincero, acho que você é um profissional imaturo. Então, essa frase é a frase do ataque. Para ser sincero, acho que você é um profissional imaturo. E aí, os 12 tipos de respostas de acordo com cada técnica. A primeira técnica, gesto mudo, né? Então, a hora que a pessoa fala, para ser sincero, acho que você é um profissional imaturo. Você pega um bloco, anota o comentário sem pronunciar uma única palavra. Fala nada. E volta, continua apresentando seu projeto como se nada tivesse acontecido. Segunda técnica, técnica do desvio. Pois é, isso tem tudo a ver com a política da aposentadoria. Essa questão é amplamente debatida, mas eu acho que a gente voltando aqui para a apresentação desse projeto, você desvia o assunto, entendeu? A pessoa vai ficar pensando se você não entendeu, se você é louca, se você é imatura mesmo, entendeu? Mas é problema dela, não é seu. Terceira, como comentário monossilábico, né? Então a pessoa tacou lá, para ser sincera, acho que você é um profissional imaturo. Aí você fala, ora, ou, e continua apresentando seu projeto. Quarta técnica, provérbio inadequado, né? A pessoa falou, para ser sincero, acho que você é um profissional imaturo. Aí você responde, melhor prevenir do que remediar, né? Então, gente, continuando aqui, aquilo confunde o agressor. Quinta técnica, réplica desintoxicante. É a hora que a gente volta a pergunta para o agressor. O que você quer dizer com imaturo? Que aí você faz a pessoa pensar. Às vezes a pessoa fala só para atacar, para te ofender, para fazer você perder o jogo, você joga para ela a responsabilidade, entendeu? O que você quis dizer com imaturo? Ah, não, é que o jeito que você está falando, aí já desconcerta a pessoa. Sexta técnica, ceda e consista. Se depois desse comentário você vai se sentir melhor, terei o maior prazer em lhe dar razão, né? Então você concorda com a pessoa e segue em frente. Ah, você vai ficar mais feliz com isso? Então tá bom, então é isso mesmo. E continua a conversa. Sétima técnica, ceda e insista. Eu também seria cético se estivesse em seu lugar. Em resumo, se trata de volte ao assunto em questão.
tá? Lembra que todas essas técnicas a gente está dando exemplos de resposta para aquele ataque. Para ser sincero, acho que você é um profissional imaturo. Oitava técnica, elogio. Adoro a forma como você se expressa. Mas, continuando aqui, nosso projeto, tarará, tarará, tarará. Nona técnica, constatação objetiva. Você não gostou do que eu acabou de dizer. Nossa, eu vejo que você não gostou do que eu acabei de apresentar, né? Mas deixa que eu terminar de falar o projeto total, talvez você compreenda melhor, tarará, entende? Então, você faz uma constatação que se a pessoa quis te agredir, ela possa não ter gostado daquilo que você estava falando. 10ª técnica, confronto. Aí você se posiciona. Esse comentário me feriu. Não gostaria de continuar conversando desse jeito. Muitas vezes, no meio de uma briga, né, a gente fala assim, ó, abaixa o tom, senão eu vou sair. Ó, desse jeito não dá mais pra gente conversar. Não dá para continuar assim. Então, é a técnica do confronto. 11ª, fale claro. Esse tipo de comentário não faz nada além de tornar o ambiente péssimo. Se exponha, seja claro que como você se sentiu com aquele ataque. Entendeu? Ó, não vai ajudar em nada isso, tá? Você só tá piorando a situação. E continua a falar. 12ª e última técnica, defina as regras do jogo. Sejamos objetivo, por favor. A hora que a pessoa fala, ai, para ser sincera, acho que você é um profissional. Vamos ser objetivo, por favor? Vamos voltar aqui para o foco, vamos terminar aqui a apresentação do projeto, depois você dá a sua opinião, tá bom? E segue em frente. Último, já deu 21 horas, tá? Então, para encerrar, lembre-se que nenhuma das técnicas tem o objetivo de humilhar ou contra-atacar o agressor. Recorra a qualquer estratégia de autodefesa para deter o ataque e depois tente retomar o diálogo. A autodefesa começa sempre com uma declaração de independência. Não vou permitir que meu estado de ânimo dependa dos outros, tá? E aí a gente volta lá para o início da live, que é o início do livro, tá bom? Gente, obrigada, muito bom, já estamos no nosso horário. Beijo grande para vocês e até quinta-feira que vem, tá? Quinta-feira que vem, dia 1º de setembro, a gente vai começar com o livro. Tô querendo ler esse livro aqui, ó, A Era da Integridade. Fiquei super feliz que a Amazon me mandou em 2 dias, chegou bem rapidinho. Mas se for ele mesmo, eu posto para vocês entre domingo e segunda-feira e a gente se vê na quinta-feira que vem. Beijo grande, obrigada e até semana que vem.